Bom, olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui trazer mais um vídeo daquela série Dificuldades Bíblicas. Nós vamos ler então Mateus capítulo de número 10, do verso 34 ao verso de número 36. Jesus, quando ele falou exatamente aquela frase aos discípulos, ele veio realmente trazer paz ou veio trazer guerra? Como ele diz aos discípulos, eu não vim trazer paz, mas guerra, espada. Ora, mas se Jesus é um Deus amoroso, então na verdade ele está mentindo ou ele está contradizendo do que ele diz? Realmente ele é um Deus bom ou ele é um Deus vingativo? Eu sou o professor André Marcelino, você está aqui na série Dificuldades da Bíblia. Fique comigo que já já você vai entender se Jesus veio trazer paz ou ele veio trazer guerra, ele veio trazer bênção ou ele vem trazer algo diferente. Depois da vinheta, eu vou responder a essa sua pergunta. Então, voltando aqui ao texto, Jesus veio para trazer paz ou guerra? Jesus afirma, não vim trazer paz, mas espada. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, o verso de número 34. Entretanto, em outra parte, ele é chamado de o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, verso de número 6. E disse, a minha paz vos dou. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 14, verso de número 27. E ainda disse a seus discípulos para deixarem de lado a espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Isso está lá em Mateus capítulo 26, verso de número 52. Então, em que vamos acreditar? Jesus veio para trazer paz ou para trazer espada? Ele realmente é da paz ou realmente ele é da guerra? Bom, a gente tem que entender uma coisa aqui para poder entender quais textos que a gente coloca. Geralmente eu sempre estou colocando um texto para contradizer ao outro, para que você possa pensar, parar e raciocinar o que o texto está querendo dizer. Então a gente tem que fazer uma distinção entre o propósito da vinda de Cristo à Terra e as decorrências de sua vinda. Então, quando Jesus diz que ele é a paz, que ele é o príncipe da paz, realmente ele vem trazer a palavra dele de uma maneira simples, de uma maneira educada e de uma maneira amorosa, para que o homem possa estar em consonância de acordo com os preceitos do próprio Deus. Então, o que acontece aqui? Então, por que ele está falando que não vem trazer paz? Ele vem trazer espada. Se você ler o texto claramente, ele diz aqui, ó, não vim trazer paz, vírgula, mas espada. Quando ele diz que ele não veio trazer paz, isto não quer dizer que ele não veio trazer a paz. Ele não veio trazer paz. Paz como assim? Porque ele sabia que a partir do momento que ele falaria da palavra dele, muitos não receberiam de bom grado. Isso está em consonância quando ele pregou o Evangelho das Boas Novas, muitos daqueles se recusaram a entender e a compreender o que o próprio Cristo estava querendo dizer. Então, quando ele diz que não veio trazer paz, mas espada, não é da parte dele que ele veio trazer a espada. É através dos outros que não aceitariam a palavra dele. E o seu propósito foi realmente de trazer a paz sobre a terra. Paz com Deus para com os incrédulos que nele crescem. Isso está no livro de Romanos, capítulo 5, do verso de número 1. Então Deus, o propósito dele era trazer paz para os incrédulos que crescem no seu nome. Então essa é a paz
que reinaria sobre eles. E finalmente a paz de Deus entre os crentes. Então aqueles que estavam incrédulos, que receberam de bom grado a palavra de Deus, esses então receberam a paz de Cristo. Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, esses então receberam o que? A espada. Por quê? Porque se confrontaram com o próprio Cristo, renegando então a paz em que ele trouxe. Isso você pode ler lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 7. Entretanto, a consequência imediata da vinda de Cristo foi separar aqueles que eram por ele daqueles que eram contra ele. Então foi separar os filhos de Deus dos filhos deste mundo. Isso acontece muito numa guerra. Quando você vai defender a guerra, você está defendendo por amor à sua nação. Quanto aquele que está atacando, não está atacando por amor à nação dele. Ele está atacando por livre defesa do que o outro está fazendo com ele. Ou seja, é uma contrapartida. Mas mesmo assim, com o objetivo de uma amputação de uma perna, vamos dizer assim, é acabar com a dor. Se uma pessoa está com uma perna machucada e ela começa a dar aquela gangrena, ou seja, começa a ficar podre, o que tem que se fazer é amputar a perna, cortar fora, deixar de lado. Por quê? Porque fazendo isso, ela acaba com a dor. E foi exatamente o que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio fazer ao mundo. Ele veio amputar esse câncer do ser humano chamado o pecado, e muitos deles não receberam. Assim não receberam, o que aconteceram? Usaram da espada para se defender e atacar. Ainda o seu efeito de imediato é causar a dor. Que dor? Daqueles que não concordariam com a mensagem do Messias. Então, de igual modo, a missão final de Jesus é trazer a paz, tanto para o coração do homem, como para toda a terra. E não obstante, o efeito imediato de sua mensagem foi o quê? Separar aqueles que estão no meio do reino de Deus daqueles que estão no reino de Satanás. Então, para isso, muitas das vezes ele tem que usar de artifícios para deixar a paz dele quieta no canto, para que quando ele usar da força física ou da força, vamos dizer assim, terrena, ele possa alcançar o seu objetivo para que ele possa trazer a paz. É a mesma coisa um policial quando vai combater um tráfico de drogas numa favela, ele vai ali para trazer a paz. Mas aqueles que são contra os objetivos deles vão ter que usar da força física, que é a guerra. Então, na verdade, eles vão usar o quê? Da espada, num bom sentido. Claro que eles vão usar armamento, mas vamos falar de espada para a gente entender. Ele vai trazer da espada para poder o quê? Se defender e ser contra aquela paz que a polícia está querendo trazer para dentro da favela. Que o objetivo da polícia é o quê? É devolver ao cidadão de bem a paz que reinava quando o bandido não se encontrava ali dentro. Então é essa paz que Jesus veio realmente trazer. Mas como temos os objetivos daqueles que são contra o evangelho, eles trazem então a espada. Lembre-se que tem uma vírgula no texto bíblico ali. E essa vírgula faz separação entre Jesus trazer a paz para aqueles que o querem receber, mas ele também vem trazer a espada para aqueles que se opõem e se omitem a aceitar o seu evangelho de bom grado. É uma consequência de uma coisa com outra. É simplesmente a lógica da lei, que é a lei da mortalidade. Ou você vive bem e retarda a sua morte, ou você vive mal e adianta a sua morte. Infelizmente, é dessa forma. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Tá bom? Espero o seu comentário aqui também sobre sugestões, críticas e elogios também, é claro, né? Não vai só descer aqui além aqui no amigo, mas eu agradeço muito porque o canal tem crescido muito, o YouTube tem me notificado, eu tenho ficado muito feliz. Como já disse várias vezes, eu vou falar de novo, não estou preocupado com quantidade, mas com a qualidade. Tá bom? Tenho visto aqui muitos comentários bons tecendo a minha pessoa e aos estudos, então isso quer dizer então que eu tenho agradado.
Então, agradeço você por ter ficado até aqui e muito obrigado, e nos vemos então numa próxima aula.